Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou o Luiz, especialista em inovação corporativa, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre 10 perguntas que eu considero que são cruciais no início da tua jornada como líder de inovação dentro de uma empresa. No vídeo passado a gente comentou quais são as 10 primeiras coisas que um líder de inovação tem que fazer nos primeiros 30 dias de liderança. Uma dessas coisas é fazer um grande alinhamento organizacional, ou seja, fazer um bate-papo com a diretoria, presidência, fazer um bate-papo com os colaboradores. E aí eu trouxe para vocês hoje aqui um roteirinho de 10 perguntas que vão te ajudar a fazer esse grande esclarecimento, esse grande alinhamento, porque tudo isso vai te ajudar a construir uma estratégia de inovação que atenda às expectativas de toda a organização. Vamos lá? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer, que eu considero que a mais importante, é como é que a área de inovação ela deve colaborar para a estratégia da organização. Como é que as pessoas, os stakeholders dessa área, como é que elas esperam que a área de inovação colabore na construção dessa estratégia? Por que você tem que começar por essa pergunta? Existem visões muito diferentes, principalmente quando você pega a visão da alta direção e a visão dos colaboradores. A visão da alta direção é uma visão mais focada em resultado, é uma visão mais focada em retorno de investimento, é uma visão mais alinhada a números. Já os colaboradores, eles têm uma visão mais lúdica da inovação. Eles têm um foco maior em hackathons, em eventos de cocriação, em eventos de tecnologia, e você precisa fazer uma equalização dessas visões. Entender, na perspectiva de cada um, como é que a área de inovação vai colaborar para essa estratégia é a primeira grande pergunta que você tem que fazer para todas as áreas, tá? Para todos os líderes de todas as áreas, para a alta direção e também para alguns colaboradores. Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta, ela já começa a colocar um pouquinho aqui, eu vou chamar assim de dedo na ferida, caso a empresa já tenha tido experiências anteriores com inovação, e são experiências que podem ser que não tenham dado tão certo. Então a ideia aqui também já é começar a disseminar nessa segunda pergunta um pouquinho da cultura de desmistificação do erro, porque o erro ele faz parte de uma jornada de descoberta, de experimentação, e você já tem que começar a fazer esse trabalho. Então a segunda pergunta ela já tem uma pitadinha de desmistificação desse processo, que é: a gente cometeu erros nas experiências passadas e quais foram esses erros? Já é uma forma de você começar a perceber, tanto na alta direção quanto nos colaboradores, como é que o tema erro ou falha no processo, como é que esse tema ele é percebido. Se as pessoas são reativas quando você faz essa pergunta, se elas ficam defensivas quando você faz essa pergunta, ou se naturalmente elas elencam uma série de erros e colocam isso como lições aprendidas das jornadas anteriores. Vamos agora para a terceira pergunta. A terceira pergunta, ela também é uma pergunta de alinhamento e também de troca de experiências e até de disseminação de conteúdo. Você vai perguntar qual deve ser o principal foco da área de inovação. Se tem que ser um foco em produtos, em serviços, em processos, em marketing, inovação organizacional ou inovação de modelo de negócio. E o que é bacana nessa pergunta é que, dependendo do público, você pode aproveitar a oportunidade para já começar a ir disseminando informação, disseminando conteúdo. Então, explicar um pouquinho o que é inovação de produto, o que é inovação de serviço, o que é inovação de processo, qual a diferença entre esses tipos de inovação. Então, é uma forma de perguntar. À medida que as respostas vão sendo compartilhadas com você, você vai entendendo se esses conceitos eles estão claros dentro da organização e para todos, ou se não. E se não tiverem, é o momento de você explicar um pouquinho, sem intervir tanto na resposta, mas já explicar um pouquinho um conceito. Beleza? Então essa é a terceira pergunta. A quarta pergunta é para a gente colocar o pessoal já num lado mais de imaginação. Pedir para que as pessoas elas se imaginem dentro, de uma grande reunião da área de inovação, onde elas estão participando da primeira entrega dessa área. E participando dentro da primeira entrega dessa área, elas estão vendo algumas coisas, recebendo algumas coisas. E aí você vai perguntar para as pessoas o que é que elas estão vendo nessa primeira reunião de entrega da área de inovação e o que é que elas estão recebendo. Ou seja, quais são os artefatos que materializam essa grande entrega que a área está fazendo. E o que é que você está querendo pegar com essa pergunta? Será que eles estão esperando receber modelos ou planos de negócio
né, na mão ali, já com análise de retorno de investimento, utilizando técnicas de projeção de fluxo de caixa, cálculos de paybacks descontados a determinadas taxas. É isso que eles já estão querendo receber dentro de uma área de inovação? Ou eles estão imaginando que estão recebendo o resultado de um grande processo de cocriação de novos produtos ou novos serviços, ou redesenhos de áreas, né, redesenhos organizacionais, e aí quando eles vão compartilhando contigo o que é que eles estão recebendo, você também já vai tendo um pouquinho de noção de expectativa e se está alinhado com a pergunta anterior sobre qual deve ser o foco da área de inovação. De repente eles estão querendo receber inovações de produto, mas estão tangibilizando isso, né? Estão mostrando que estão recebendo um redesenho organizacional, né? Então essas coisas não necessariamente elas se comunicam, não necessariamente elas estão alinhadas, e é o momento de você perceber isso através dessa quarta pergunta. Beleza? Vamos para uma próxima pergunta. Será que as pessoas esperam inovações mais disruptivas, mais incrementais? Qual é a experiência que a empresa tem e se ela está preparada para inovações que exigem uma maior densidade de investimento, que exigem um maior engajamento das áreas, ou será que elas estão esperando inovações incrementais, inovações lineares, mais próximas do core? Então essa é uma próxima pergunta que você vai fazer também. E também é mais uma vez uma oportunidade de disseminar um pouquinho de conhecimento e falar um pouquinho sobre o que é inovação disruptiva, o que é inovação incremental. Então isso é bacana para você fazer essa pergunta e aproveitar o momento para disseminar um pouquinho de conhecimento também. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. A nossa próxima pergunta é: a gente tem como alavancar os investimentos em inovação através de editais de fomento? Isso vai ser um tema de um próximo vídeo que eu vou fazer para vocês. Mas se a empresa já tiver tido experiência, essa é a hora de saber. Você vai falar que editais de fomento são ferramentas para fazer alavancagem das estratégias de inovação e perguntar se a empresa já teve alguma experiência com esses editais e se essas experiências foram bem-sucedidas ou não. Se elas tiverem sido bem-sucedidas, ótimo, pergunta por que elas foram bem-sucedidas e isso já te dá um insight muito bacana, ou seja, você já vai encontrar uma ambiência dentro da empresa favorável para apostar em projetos de fomento, já vai mapear quem são as pessoas que têm essas habilidades de escrita desses projetos ou consultores que foram contratados para ajudar, por exemplo, nesse processo, ou se o histórico, né, desse relacionamento com as instituições de fomento não foi legal, de repente porque o processo de prestação de contas é muito burocrático, ou a gente sempre tentou e nunca conseguiu, de repente são oportunidades que aparecem para você conseguir alavancar o teu orçamento através dos editais de fomento, a depender de como foi esse relacionamento da organização com esses editais e com essas agências de fomento. Beleza? Vamos para uma próxima pergunta. Caso projetos de fomento entrem na casa, ou seja, vocês consigam submeter projetos de fomento, esses projetos de fomento agora eles vão ser executados pela tua empresa. Quem é que vai ser responsável pela execução desses projetos? É a área de inovação ou são outras áreas que já existem dentro da empresa, de repente as áreas nas quais os projetos vão ser implantados no final? Então é importante você perguntar. Por quê? Porque se a sua área for ficar responsável pela execução desses projetos, você já tem que pensar num time que tem a habilidade de execução de projeto, de desenvolvimento, de pesquisa. O teu time de repente vai ter que ser um pouquinho maior, ou se esses projetos vão ser executados dentro de outras áreas, ou seja, das áreas fins desses projetos, você já tem que pensar o seguinte: pode ser que essas áreas elas enfrentem desafios, ter que projetos de inovação sendo executados em paralelo com os projetos operacionais dessas áreas. E isso gera dores, a gente vai falar sobre isso em outras oportunidades. Então essa é mais uma pergunta que é chave dentro desse processo. Vamos para uma próxima pergunta, e essa pergunta já entra um pouquinho mais na parte, eu vou colocar de documentos, ou documental, ou artefatos que regem esse relacionamento de todas as áreas dentro de um contexto de inovação. E a pergunta é: a nossa organização, a nossa empresa, ela precisa ter uma política de inovação? Ela precisa ter, de repente, só um guideline com linhas gerais sobre inovação? Ou ela não precisa de nada disso, vai ser uma coisa bem fluida, bem dinâmica? Enfim, não existe resposta objetiva para isso. Deve ter política, não deve ter uma política, não deve ser só um conjunto de regras
gerais e publicado de repente numa intranet, ou não, a gente vai entrar num nível de detalhamento da política que a gente vai detalhar desde a entrada de uma sugestão de um colaborador até se isso virar um novo produto ou um serviço, qual a participação que um colaborador tem, se a ideia for dele, enfim, todo esse regramento de relacionamentos entre todos os stakeholders, né? Ou seja, todas as partes afetadas por esse regramento de inovação. Então, isso é importante também, saber se vocês precisam ou não ter uma política de inovação e como é que essa política de inovação ela vai ser disseminada dentro de toda a organização. Uma próxima pergunta vai estar dando voz para quem já teve experiências com inovação, é como é que as pessoas imaginam o processo de inovação, framework de inovação, desde uma ideia até a implementação dessa ideia dentro da organização, dentro da empresa. E o que é bacana é que você acaba conhecendo pessoas que já tiveram experiências, sejam em outras organizações ou dentro da própria organização. Você vai conseguir mapear se já existe algum processo interno que as pessoas gostam desse processo ou não. Dentro dessa pergunta, é muito comum surgir o seguinte: no passado a gente fazia de tal jeito, mas nunca deu certo, ou não funcionava. A gente sugeria muita ideia, mas nunca nenhuma ideia foi implementada. Normalmente esse tipo de feedback sobre, né, o que é que acontecia no passado também surge nesse momento quando a gente pede para que as pessoas imaginem como deveria ser um processo. E é bacana porque desperta nas pessoas uma conscientização de que é necessário ter algum grau de processo dentro da área de inovação. Muitas pessoas imaginam que não é necessário ter processo nenhum e precisa sim, principalmente para que você consiga dar escala, e é o momento de você criar essa consciência com todas as pessoas que fazem a organização. E vamos fechar agora com uma última pergunta, né? A nossa 10ª pergunta. Como é que a gente vai avaliar que a área está dando certo ou não? Se as pessoas elas imaginam que algum conjunto de indicadores, lógico que você como líder já sabe quais são, ou vai levantar um conjunto de indicadores para medir, mas é importante dar voz às pessoas para saber se elas têm alguma noção de como medir se a inovação está dando certo ou não. E por que eu gosto de fazer essa pergunta? Porque também é mais uma oportunidade de disseminar um pouquinho de conhecimento, de falar um pouquinho de alguns indicadores e ver se as expectativas de medição das evoluções da área de inovação, se elas estão alinhadas com as expectativas que você levantou nas perguntas anteriores, nas outras 9 perguntas. Então, essas são as 10 perguntas que eu considero que são cruciais para um primeiro grande alinhamento organizacional, um primeiro bate-papo com a tua diretoria, um primeiro bate-papo com os teus colaboradores, um primeiro bate-papo com todas as áreas que são afetadas, que fazem fronteiras com a área de inovação. E eu espero que com esse primeiro bate-papo você consiga ter já uma série de insights e a mapear quais são as expectativas que as pessoas que fazem a organização têm dessa área. Eu te garanto que depois que você fizer esse primeiro conjunto de levantamento, esse primeiro conjunto de perguntas, vários insights vão surgir e isso vai te ajudar muito no processo de planejamento da área. Porque uma das coisas que a gente precisa fazer é gerenciar expectativas. Eu acredito que se você seguir esse roteirinho, eu sigo esse roteiro, segui no passado e sempre que precisa eu revisito esse roteiro e refaço, né, com novos stakeholders que vão surgindo, isso me ajuda muito no processo de alinhamento, me ajuda muito no processo de gestão de expectativas e, consequentemente, isso ajuda muito no engajamento. Então, mais uma vez, eu agradeço, peço para que vocês compartilhem esse vídeo com pessoas que estão aprendendo a gerir inovação ou que já são líderes de inovação. O nosso objetivo é criar conteúdo para ajudar no desenvolvimento das futuras lideranças ou dos líderes atuais de inovação. Se você achar que esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, deixa o like. Se achar que o vídeo não ficou legal, sinaliza para a gente também, para que a gente consiga evoluir os vídeos e evoluir os conteúdos. E se achar que ajuda, compartilha, beleza? Mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um abraço, fiquem bem. Tchau, tchau.